aqui falar com vocês, é um prazer recebê-los aqui. Nós vamos falar aqui do uso do milheto na pecuária, pastoreio, corte direto e silagem. A doutora Fabiana vai falar do uso do grão de milheto, as diversas utilizações. Cada vez mais horizontes se abrem para o grão de milheto. E o Messias vai falar das experiências que ele teve na propriedade, na fazenda, com o uso da silagem do ADR 7010. Em nenhum momento dos 5 anos que eu trabalho com as sementes Adriano, nós colocamos que o milheto chegou para substituir o milho, para substituir, muito menos substituir o sorgo. O que nós achamos é que esse material tem o seu lugar reservado, porque existem muitas áreas marginais, como disse o Odílio na palestra de abertura, existem muitas áreas marginais onde não consegue se produzir milho com eficiência. Eu sou um exemplo disso aí, eu sou produtor de leite, estou no Paraná. Quando fala Paraná, de repente a pessoa pensa que é uma terra roxa de primeira, um areão com 12% de argila, e realmente com dificuldades para produzir. 4, 5 anos atrás eu estava querendo parar. E aí chegou o milheto, começamos a afinar o uso desse material. Primeiro, o Juca, seu Odílio, mandaram lá um pouquinho para mim experimentar. E eu comecei a gostar do negócio e comecei a indicar. E aí a gente vai descobrindo que esse material tem múltiplos usos. Pastoreio, capineira, silagem, e sempre com muitas vantagens, principalmente nessas áreas difíceis. Para vocês obterem sucesso no manejo do milheto, no caso do pastoreio, tem que obedecer algumas regras básicas, respeitando a fisiologia da planta. Primeira coisa, a altura de corte é fundamental. Nós temos relatos de pessoas que chegaram a conseguir 9 pastoreios com o nosso material. E temos casos de pessoas que conseguiram no segundo pastoreio já desapareceu. Estou na frente das pessoas. Você está batendo foto? Não, estou filmando. Você está filmando legal, então. E pessoas que no segundo pastoreio o material desapareceu. Aí eu cheguei para essa pessoa, isso serve de experiência para você também, né, que me questionou sobre isso. Cheguei para a pessoa e falei, mas que altura você soltou o gado no milheto? Ah, eu não sei, o gado desaparecia lá no meio. Então você já vê que ele manejou na altura errada. Esse material aqui foi plantado de plantadeira, 45 entre linhas, porque na minha região tem muita plantadeira de soja, como acho que na maioria da região de vocês. 45 entre linhas com 25 a 30 sementes por metro linear. E aqui, essas vacas são minhas, elas estão entrando no material 32 dias depois do plantio. Então esse material em análise dá 20% de proteína, 66% de NDT, uma digestibilidade fantástica. Os animais consomem com avidez. Na verdade, é uma planta que você tem que tomar um certo cuidado, porque se você deixar um pouco, os animais levam muito embaixo, eles levam até o chão praticamente. A segunda maneira de se plantar, eu falei da primeira, de plantadeira, 45 centímetros, a segunda maneira seria a lanço, que é um plantio como esse aqui, com 15 a 20 quilos por hectare de semente. Quem está acostumado a trabalhar com aquele milheto comum, vai achar que essa lavoura está um pouco rala. Mas é a primeira entrada dos animais, na segunda entrada o perfilhamento compensa tudo isso aí. Nós chegamos a contar em algumas plantas 12 perfilhos. Então você tem realmente uma explosão de crescimento, principalmente no segundo pastoreio. E aí, a importância de vocês observarem a altura correta de pastejo. O gado entra com 50 centímetros e sai com 20 centímetros. Com certeza tem pessoas aqui, pode ter alguns consultores que estão pensando o seguinte, mas como que eu vou fazer?
camarada cerca lá uma área de 500 hectares, 1000 hectares e solta o gado dentro. Eu diria para vocês o seguinte, é uma maneira de se utilizar, só que vocês nunca vão estar aproveitando o potencial. Se você tem 1000 hectares, que divida em 3 ou 4 parcelas, pelo menos para vocês terem como manejar esse gado dentro dessas parcelas, que aí vocês vão obter muito mais. Porque desse manejo depende o volume de massa produzida, depende do valor nutritivo e, claro, palatabilidade também. Então aqui está um gráfico que mostra exatamente o que eu falei para vocês até agora. 30 dias, que é aquele momento que eu mostrei as vacas lá. 19,9% de proteína em análise. Praticamente é uma ração de pé, né? E vocês veem que com 40 dias, 16, e vai caindo. Aquela velha máxima os zootecnistas falam muito, quantidade inversamente proporcional à qualidade, né? Isso acontece também no mombaça, acontece em várias outras plantas. Então, muito cuidado com isso, o manejo é fundamental, e para vocês terem uma longevidade nessa cultura. Aquela questão que eu disse, pessoas que conseguiram 9 pastoreios. Por quê? Porque deram uma condição perfeita. E como que era essa condição perfeita, para dizer para vocês? Lá no sul, a pessoa tem dejeto de suíno à vontade, parcelas pastejadas, entra com adubo e dejeto de suíno. Então você tem uma condição ótima. Claro que aqui para reproduzir isso é muito difícil, quase impossível. Mas é normal, a região de Camapuã, nós vimos não me lembro o nome da fazenda lá, Fazenda São Lopes, que estava no 3º pastoreio, e ele estava com 2,5 cabeças por hectare, não é unidade animal, porque eu não sabia que peso exatamente dava o gado, calculo que 3 unidades animais por hectare, e passando do ponto. Então, nós orientamos no dia para que ele colocasse mais carga animal. Porque as pessoas têm medo de trabalhar com o milheto na altura correta, trabalham com ele às vezes um pouco mais alto. Aquela ideia de deixar o material crescer, que no sorgo acontece muito isso, para soltar os animais. Eles engordaram 470 em 100 hectares, dividido em 8 piquetes. Eles engordaram 100, em 100 hectares, dividido em 8 piquetes de 13, 470 animais. E na época me disseram o seguinte, que foi a salvação que deu um alívio de pasto muito grande, né? Porque o pasto estava meio rapado e foi para essa área para engorda. Na capineira, eu tenho visto bastante, a DBO tem mostrado algumas reportagens de confinamentos, grandes confinamentos, que cortam o mombaça dia a dia. Corta o mombaça, faz um monte, coloca na misturadora estacionária e fornece para os animais. Ótimo! Só que nós temos aqui uma opção fantástica. Imagine debaixo de um pivô, se alguém tiver essa opção, um milheto cortado aos 40 dias, com 18, 17 de proteína, você cortar esse material e fornecer dia a dia para os animais. Logicamente que esse manejo é meio complicado, e no mombaça é também, porque vai ter material que vai passar do ponto, aí você vai ter que ensilar, mas enfim, quem faz com mombaça pode fazer perfeitamente com esse material. E aí vocês teriam uma alimentação de altíssimo nível. Com certeza estariam economizando bastante no concentrado. E aí vocês levariam, como no caso desse rebanho leiteiro aqui, vocês levariam a comida pro coxo. E aí vocês, no caso, nesse primeiro momento não fariam silagem, conforme vai passando do ponto, logicamente que não consegue se dar conta de uma área grande, a parte final vocês reservariam para silagem, que nós vamos depois falar sobre isso. Pois não. Pois não. Altura que você... Seria